Eu sou o professor Reginaldo e nessa aula nós vamos estudar os conjuntos numéricos. Você poderia perguntar, professor, por que tanto conjunto numérico, se a gente não usa todos eles? À medida que o ser humano foi evoluindo e a matemática teve que acompanhar essa evolução, tornou necessário que também fosse criado novos números para atender a necessidade desses cálculos. Você veja que antes da gente ter essa movimentação bancária de débito e crédito, a gente não precisava de números negativos. Os débitos você representa com números negativos. E nós não tínhamos antes a necessidade de utilizar números negativos. Se você pensar em temperaturas abaixo de zero, você vai ver que com temperaturas abaixo de zero você representa com números negativos. Se você pensar em representar a altitude abaixo do nível do mar, você tem que representar com números negativos, certo? Então, à medida que o homem foi evoluindo, principalmente no campo econômico, a matemática teve que acompanhar também essa evolução. E a própria evolução da matemática exigiu a criação de outros números. Então, o primeiro número que nós temos são os naturais hoje, mas nós temos, além desses números que vocês estão vendo aqui, nesse gráfico, nós temos um conjunto que quem está estudando no ensino médio são os conjuntos complexos. Então ainda tem mais um conjunto que está faltando aí, que são os complexos, que não é o caso do nosso estudo aqui. Então vamos iniciar o nosso estudo com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, eles no caso aqui, ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Se nós colocarmos esse conjunto numa reta numérica, você vai ter que o primeiro número 0, vai ter o 1, o 2, 3, 4, 5 e assim por diante, pois ele é um conjunto formado por números infinitos, ok? Dentro do conjunto dos números naturais, nós temos os subconjuntos, né? O que são subconjuntos? Os subconjuntos dos números naturais aqui, eles são conjuntos menores. Se você ver aqui os conjuntos não nulos, ele é representado por esse asterisco, você pode observar que você não tem o zero aqui. Então, quando você vê um conjunto N, que é o conjunto dos números naturais com asterisco, é o conjunto dos números naturais menos o zero. Os conjuntos pares são os números aqui que formam esse conjunto, que são os números pares, que é o 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Ok? Por que tem 2n aqui? Eu botei 2n. Porque se você pegar qualquer número e multiplicar por 2, ele vai dar um número par. Então, se eu pegasse aqui 3, se eu pegar 2 vezes 3, dá igual a quanto? 6. Então, se eu pegar 2n, seria a fórmula para me chegar a qualquer número par. Números ímpares, representei por ni aqui, são os números formados por 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Do mesmo jeito, eu representei aqui qualquer número ímpar pela fórmula 2n mais 1. Se eu pegar qualquer número, multiplicar por 2 e somar 1, vai dar um número ímpar. Se eu pegar aqui o número, um exemplo, o número 7 mais 1. 2 vezes 7 dá o quê? 14, mais 1 dá 15, é um número ímpar. Então, esse 2n mais 1, ele pode ser usado para você representar qualquer número ímpar. Os números primos. Números primos são números que só têm 2 divisores. Tem 2 divisores só, né? Tem 2 divisores, números primos. Que no caso seria 1, é o 1, e ele mesmo. Certo? Então, os números primos são formados por 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, você observa que todos os subconjuntos do conjunto N, dos números naturais, todos eles estão dentro desse conjunto maior, que é o conjunto dos números naturais. Ok? O próximo conjunto que nós vamos ver aqui é o conjunto dos números inteiros. Então, veja bem, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números positivos, né, e os números negativos e o zero.
Se você observar esse conjunto aqui de números, certo? Se você observar, nada mais é do que o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, assim por diante. O que aconteceu? Com a necessidade de representar quantidades negativas, se criou os números negativos, ok? Então, quando você pegou os números naturais e você somou, juntou a ele os números negativos, você formou o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Eu posso representar esse conjunto também aqui na reta numérica, sendo que aqui você vai ter o zero, olha que ele está no meio aqui. Do lado direito na reta você vai ter os números positivos, olha. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, porque é infinito. Do lado esquerdo da reta você vai ter os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números naturais acrescido dos números negativos. Nós podemos representar esses dois conjuntos da seguinte forma. Certo? Então, aqui dois conjuntos. Então, nós vamos ter no centro, nós vamos ter os números naturais e aqui você vai ter o conjunto dos números inteiros. Então, você vê que o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros. Os subconjuntos do conjunto dos números inteiros, né? Assim como o conjunto dos números naturais, nós temos também os subconjuntos do conjunto dos números inteiros, né? Então vamos ver, não nulos. É só você pegar os números inteiros e você tirar o zero. Não tem um zero aqui, ó. Z asterisco, no caso aqui, né? Não negativos, no caso, são os números inteiros formados pelo zero e os números positivos. Se você observar, o conjunto dos números inteiros não negativos é igual ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros positivos, aí você tem aqui asterisco e o mais, ou seja, no caso você não tem aqui o zero e nem tem os números negativos. Ou seja, z mais asterisco é igual a n asterisco. São os números inteiros, certo? São os números inteiros que você vai ter os números negativos e o zero, certo? Que é um menos. Negativos, asterisco, são os números inteiros que você vai ter aqui o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Você, no caso aqui, não tem o zero nem os positivos. Então, esses aqui são os subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Agora vamos para o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q. Pela letra Q, ele é composto pelos números que podem ser representados por uma divisão de números inteiros. Então, eu posso fazer da seguinte forma, aqui, ó. Posso dizer que os números inteiros seria A dividido por B, sendo que o A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Por que não nulos? Porque o valor de B ele tem que ser diferente de zero. Então, por isso que o conjunto, esse Z aqui asterisco, que é o Z que não tem um zero, você tem que usar porque esse B não pode ser zero, o A pode. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de números que nós consideramos como números racionais. Então você tem um exemplo aqui, o número 4. Por que 4? Porque eu posso representar o 4 por uma fração. 4 não é igual a 8 dividido por 2? Poderia ser outra fração, além desse 8 dividido por 2. Outro exemplo, 0,3. É a mesma coisa que 3 dividido por 10. Então eu representei 0,3 por uma fração que é 3 décimos. 1,25.
Eu posso representar 1,25 por 125 dividido por 100, também uma fração. 1,4 é um número inteiro, porque eu posso representar ele através da fração 7 quintos. E também eu posso também ter esse aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é chamado de dízima periódica. E não é o caso do nosso estudo aqui, depois nós vamos ver como você transforma essa dízima periódica em uma fração. No caso, 0,444, aí tem aqui, isso quer dizer que tem infinitos 4 aqui, ó, é igual a 4 nonos. Vamos colocar aqui, poderia ser assim, ó. Pode ser asterisco, menos 7,5, aí você tem menos 1, você vai ter agora menos 0,36, menos 0,25, só alguns que eu estou colocando aqui, né? 0, 1, 1,333 aí, reticência aqui que são infinitos números, dígitos, né? Você pode ter o 9 quinto, 2, 3, 3,25 e assim por diante. Então isso aqui é o conjunto dos números racionais, que são aqueles números que podem ser representados por uma fração. Vamos ver aqui algumas observações com relação aos números racionais. Primeira observação: todo número decimal exato é racional, pois pode ser transformado em fração de inteiros. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um exemplo. Já vi ter esse exemplo aqui, 0,4. Isso aqui é um decimal exato. Isso aí é chamado de decimal exato. Isso aqui é a mesma coisa de você fazer a divisão de 4 por 10. Outro exemplo aqui, de um decimal exato aqui, 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido por 10, ou também um meio, né, se eu for simplificar. Você tem aqui outro exemplo, menos 3,31 é igual a menos 331 dividido por 100. Então, esses números aqui são decimais exatos. Ó, esses aqui são chamados de decimais exatos. Por quê? Porque todos podem ser representados através de uma divisão de números inteiros. Agora nós temos também a dízima periódica. Toda dízima periódica é racional, pois pode ser transformada em fração de inteiros. Então, se eu pegar aqui outro exemplo, então se a gente for colocar aqui um gráficozinho para facilitar o nosso entendimento, você vai ter aqui o conjunto dos números naturais, os números inteiros, e você vai ter aqui o conjunto dos números racionais. Olha. Vamos mudar aqui uma corzinha, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar números naturais, números inteiros e os números racionais. Isso quer dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Isso quer dizer que todo número natural é número inteiro e todo número inteiro ele é também um número racional. Os números irracionais são as dízimas infinitas, não periódicas ou as raízes não exatas. Não há forma de expressá-los como uma razão entre dois inteiros. Então, um exemplo aqui, né? Não, vamos ver aqui 3 exemplos aqui. Se eu pegar aqui raiz quadrada de 2, é a mesma coisa que 1,4142, 13,56
E aqui você vai ter infinitos dígitos, né? Se eu ver outro exemplo aqui, raiz quadrada de 3. É a mesma coisa que 1,73, 20, 50, 80 e infinitos dígitos. Esse aqui, quem estudou no nono ano já conhece, que é o π. O π ele tem um valor que é 3,14. Geralmente, quando nós vamos fazer os cálculos, nós usamos só 3,14, mas ele é um número irracional. Ele tem infinitos dígitos depois do 14 aqui, ó. Aí você tem aqui 59, você vai ter 265 e infinitos números aqui. Os números irracionais, eles se caracterizam da seguinte forma. É um conjunto que ele não está contido em nenhum dos outros três, ou seja, nenhum número irracional é racional. Outra coisa também é que esse conjunto, ele, como ele diz aqui na definição, ele não tem uma sequência repetitiva aqui depois da vírgula, você não tem uma sequência de números repetidos. Você pode observar que não tem. Não existe aqui, ó, nenhuma repetição lógica de números. Se você observar o 0,444, você vai observar que depois da vírgula aqui você tem sempre a repetição de 4, certo? É o contrário dos irracionais. Isso aqui eu posso transformar aqui em uma fração, mas aqui eu não posso. Então os números racionais se caracterizam por isso. Eles não podem ser representados através de uma divisão de números inteiros, certo? Por isso eu coloquei aqui, ó, se caracteriza pela infinidade de casas decimais, que é isso aqui, ó, infinidade de casas decimais, e se caracteriza pela ausência de periodicidade, ou seja, você não tem períodos depois da vírgula, ao contrário desse aqui que tem o período 4. Então, o conjunto dos números irracionais, se a gente for representar aqui através de um gráficozinho, né, seria não, é assim, ó. Naturais, inteiros, racionais. Pessoal, desculpa aí que aqui está meio complicado aqui a minha coordenação, né? Então você vai ter aqui, ó, os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Por que esse irracional não está aqui dentro, né? Não forma aqui um círculo maior. Porque ele não pertence aqui ao conjunto dos números racionais, ele fica à parte. O nosso próximo conjunto é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, ele é uma junção do conjunto dos números irracionais, os números racionais, inteiros e naturais. Quando você junta tudo isso, você forma o conjunto dos números reais. Então eu posso dizer que o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais, né, a união com os números irracionais. Se eu juntar esses dois conjuntos, eu tenho o conjunto dos números reais. Em um gráficozinho de novo, para ir facilitando o nosso entendimento, vamos colocar aqui assim, ó. Rapaz, eu estou mais ou menos aqui, viu? Vamos ver aqui. Então, você tem aqui os números naturais, você tem os números inteiros, você tem os números racionais, aí você tem aqui ao lado, não dentro, né? Você tem aqui os números irracionais. Aí, quando você junta tudo isso, você vai ter o que nós chamamos de conjunto dos números reais. Esse conjunto aqui todo é o conjunto dos números reais. Então, você observa que até pela própria explicação e pelo gráfico, você observa que há uma evolução, né? Nos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Há uma evolução ao longo do tempo. Então, é o seguinte, vamos fazer aqui um exercíciozinho aqui prático para a gente ver se nós aprendemos a diferenciar esses conjuntos, certo? Eu vou colocar aqui essa tabelazinha e nós vamos preencher aqui
com os símbolos pertence e não pertence. Cada um desses números aqui, dentro desses conjuntos. Queria que você desse uma pausa agora, para você responder sozinho e voltar depois para ver a resposta. Pronto, respondeu. Então agora vamos ver a correção. O número 2 é um número natural, ou seja, o 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Pertence ao conjunto dos números inteiros, pertence aos racionais, não pertence aos irracionais e ele pertence aos números reais. Menos 7, não pertence aos números naturais. Pertence aos inteiros, pertence aos racionais, não pertence aos irracionais e pertence aos reais. Raiz quadrada de 2 não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, não pertence aos racionais, pertence aos irracionais e pertence aos reais. 0,444, isso aqui é uma dízima periódica. Não pertence aos números naturais, não pertence aos números inteiros, pertence aos racionais, não pertence aos irracionais e pertence aos reais. 5/8, não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, pertence aos números racionais, não pertence aos números irracionais e pertence aos reais. 0,23, que é um decimal exato, não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, pertence aos números racionais e não pertence aos irracionais e pertence aos números reais. Então você observa que todos esses números aqui, ele pertence ao conjunto dos números reais, certo? Agora, outra observação. Quando um número ele pertence aos números racionais, ele não pertence aos números irracionais. Observe aqui nas duas tabelas que ou pertence a um ou a outro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né? Esse aqui foi os conjuntos numéricos. Se você observar nesse gráfico aqui, né, que tem aqui os números naturais, né? 0, 1, 2 e assim por diante. Aí nos números inteiros, você já vê aqui o acréscimo, né, dos números negativos, ó, certo? Ó, negativos. Depois você soma a esses dois conjuntos as frações, né? Ó, as frações, ó, aí forma os racionais. Depois você acrescenta os números irracionais, aí π, raiz cúbica de 5, aí você tem os números reais. E aqui você tem aqui o conjunto dos números complexo, que não é matéria de nosso estudo aqui. Né? Os números complexos vocês vão estudar, quem esteja estudando no ensino médio. Então, meus alunos e minhas alunas, essa foi a nossa aula de conjuntos numéricos. Espero que vocês tenham aprendido, que foi, na verdade, uma revisão. E até a próxima aula. Foi um prazer, um beijo no coração de vocês.